Olá, boa tarde a todos os amigos da TV 247, começando agora o programa Léo ao Quadrado. Eu já nem estou mais chamando de Léo ao Quadrado extraordinário, tá, Léo? Não sei se reparou, agora está escrito assim, em cima da minha careca está escrito Léo ao Quadrado. Léo ao Quadrado sextou. Sextou. Tudo bem, Léo? Eu queria pedir o pessoal para compartilhar, porque eu ainda não recebi o link para eu compartilhar no canal Leonardo Stolbo, porque tinha outra transmissão, eu decorei que é Brasil 247/live, mas agora o Brasil 247 é 24 horas no ar, né? Então tava outra transmissão acontecendo, vou pedir o pessoal para compartilhar, para a gente aumentar o alcance dessa, e de repente até mandar na outra transmissão o link dessa lá para o pessoal vir para essa também, que a outra tá acabando ainda, não é isso? Exatamente. Nem sei, Léo, tanta coisa que eu fico meio perdido aqui. Queria agradecer aqui ao Rossini Santos, chegou como membro, muitos assinantes aqui nos assistindo, o pessoal mandando saudações. O Marcelo Nogueira falou, os dois grandes Leonardo juntos, debatendo o balanço da semana, é melhor do que assistir um bom filme à tarde. Olha, já pensou a responsabilidade, Léo? Ô, Léo, você é Muito obrigado, Marcelo. Vamos lá, vamos então já começar, porque tem muito assunto que aconteceu nessa semana e tem coisas acontecendo exatamente agora, nesse momento. Quem está no Brasil é o Mike Pompeo. Mike Pompeo é o chefe do Departamento de Estado dos Estados Unidos, está lá em Roraima, na fronteira com a Venezuela, e veio lá para fazer uma provocação, para dizer que, né, o regime venezuelano não irá continuar. E é uma coisa muito chocante, Léo, o Brasil cedeu o seu território para um ato hostil de um outro país aqui, né, para que os Estados Unidos venham aqui fazer uma provocação à Venezuela. Aí as pessoas começam a dizer, mas vai para a Venezuela, você vai para Cuba, vai para a Venezuela, vai para não sei aonde. Você precisa explicar para as pessoas, Léo, hoje falaram isso no Bom Dia, não é que a gente queira ir para a Venezuela, nem para Cuba, nem para outro lugar, a gente só quer que seja respeitada a chamada autodeterminação dos povos. Explica para a turma a importância desse conceito, Léo, para a gente continuar aqui no nosso papo. Bom, a importância começa constitucional, né? Em 1988 nós tivemos uma constituinte que colocou na Constituição Federal que o Brasil iria respeitar o princípio da autodeterminação dos povos. O princípio da autodeterminação dos povos é uma coisa muito interessante que ele comunica diretamente com o eleitor do Bolsonaro que fica fazendo críticas à Venezuela. Da mesma forma que você se revolta quando o presidente da França ou o presidente de qualquer lugar do mundo critica as políticas do Bolsonaro aqui no Brasil, você deveria ter um pouco de semancol ao criticar as políticas da Venezuela, sendo que nem lá você está. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que a gente precisa falar sobre essa questão de autodeterminação é que cada um decide, né, cada um país decide o seu governo de acordo com seus interesses. Não cabe ao Brasil dizer para o povo venezuelano que ele tem que parar de votar no Maduro. Nós já tivemos comprovações que os argumentos de que as eleições na Venezuela seriam fraudados são argumentos extremamente frágeis. A diferença básica entre Brasil e Venezuela é que na Venezuela o povo sabe que tudo é por causa do petróleo. No Brasil o povo acha que é por causa da corrupção. Então nós caímos nesse golpe. Lá na Venezuela não. Agora, sabe o que é muito importante falar sobre essa questão da Venezuela, Léo? É que as pessoas que estão engajando nessa política aqui dentro do Brasil, essa visita do Mike Pompeo é lógico que é para mostrar para a comunidade internacional que existe um motivo para iniciar uma guerra contra a Venezuela. Essa visita também é para encorajar o Brasil a se engajar nessa luta contra a Venezuela. Os Estados Unidos não vão iniciar uma briga direta contra a Venezuela, porque isso vai, obviamente, chamar a atenção do mundo inteiro contra os Estados Unidos. Agora, o Brasil que já está com o filme queimado, porque o Brasil queima florestas, queimaram um pouquinho mais o filme entrando numa guerra contra um país vizinho para defender os interesses dos Estados Unidos, é assim, uma desgraça marginal muito pequena. Nós já estamos com o filme totalmente queimado, entrar numa guerra contra a Venezuela, lançando os nossos brasileiros para morrerem numa guerra na Venezuela, uma guerra que não tem nada a ver com a gente, é uma coisa que não vai queimar muito mais o filme do Brasil. Então é isso que o Mike Pompeo vem fazer aqui, chamar a atenção dos brasileiros para dizer, olha como vocês são importantes para acabarem com a ditadura do Maduro. E olha que interessante, né? Quando você fala dessa questão de guerras, não, veja bem, é só uma provocação. Eu falei com o Celso Amorim nessa semana, ele falou, mas sempre pode acontecer um acidente, né? Eles vão lá para a fronteira, aí aparece de repente um franco atirador, joga lá alguma coisa, e alguém se sente obrigado a reagir, tudo pode acontecer.
nesses atos. Explica para o pessoal, Léo, o que é uma proxy war, uma guerra por procuração, quando um país não quer fazer uma guerra diretamente e usa outros peões no tabuleiro para guerrear por eles. Antes de falar o que significa a proxy war, é preciso a gente dizer que quem hoje está se levantando contra as possíveis violações de direitos humanos do Maduro precisa entender que existem mais de 200 guerras semelhantes no mundo, só que elas não são divulgadas na mídia, porque os Estados Unidos já conseguiram o objetivo, que é conquistar os recursos naturais. Então, o que acontece? Em várias nações da África, que às vezes nem são estados soberanos, mas são nações por questões identitárias, existem disputas por diamantes, existem disputas por cobre, existem disputas por minerais diversos e, obviamente, disputas pelo petróleo. A grande diferença é que essas guerras, elas não precisam mais passar na televisão, os ditadores sanguinários desses países não precisam mais ser noticiados, porque o pano de fundo, que é ideologia, religião, é simplesmente uma justificativa para o motivo maior, que é a tomada dos recursos. Como os Estados Unidos já conseguiram os recursos nesses lugares, eles continuam mantendo essas guerras para que esses países fiquem em conflitos. Então, antes de qualquer coisa, se você pensa que você tem que ficar criticando as políticas do Maduro, eu gostaria de te dizer que você está muito atrasado. Existem pelo menos 200 nações em situação bem pior que a Venezuela. Você só não sabe disso porque a sua emissora de televisão preferida não passa e os canais de direita aqui do Brasil não falam sobre isso, porque os recursos já são dos Estados Unidos. E agora falando sobre essa coisa da proxy war, é mais ou menos assim, eu não posso queimar meu filme brigando com meu vizinho, eu vou arrumar um idiota que o faça. É uma forma muito simples, né? Eu preciso que alguém brigue com aquele vizinho ali para mim, mas eu quero bancar o gente boa que não briga com ninguém. Então eu vou arrumar um besta que vai brigar com o vizinho, vai fazer toda a confusão e eu vou ficar de fora rindo. É exatamente o que os Estados Unidos fazem. Em muitas nações ao redor do mundo, Oriente Médio e África, eles continuam mantendo guerras, porque mantendo guerras eles vão trocando armamentos, pedaços de ferro manufaturados, que tem um valor gigantesco para quem está em guerra, por recursos que realmente significam alguma coisa para a humanidade, como, por exemplo, alimentos e energia e água. Então, o que acontece? No momento em que os Estados Unidos conseguem convencer a massa de manobra de um determinado país que é preciso começar uma guerra contra outro país, eles começam a trocar pedaços de ferro, metralhadoras, mísseis, começam a trocar armamentos que são manufaturados dentro das indústrias americanas a um baixo custo, pelos recursos que são os recursos necessários para manter a vida do ser humano, que são, obviamente, recursos agrícolas, alimentos, que são energia, principalmente, que é o caso do petróleo, recursos hídricos. Então, é exatamente o barco furado que eles estão querendo colocar o Brasil agora. Mas deixa eu só mandar um abraço para o Rogério Anitablian. Alô, Rogério. Não sei se você teve com a Anitta ontem, está dizendo, depois passem por nosso encontro de ontem. E o Ricardo Oliveira resume bem, né? Ele fala assim, exato, existem laranjas para tudo, né? É o laranja da briga alheia, mais ou menos. O Brasil vai ser o laranja da guerra americana, é isso? Ô, Léo, você falou uma coisa bem interessante. Nós estamos no governo do laranja, é um governo que coloca laranjas para poder desviar o salário, né, desviar a verba de gabinete, para desviar tudo. E agora, nós, como nação, corremos o risco de sermos laranja dos Estados Unidos, mas somente nessa parte de lançar soldados para morrerem. E uma parte muito importante, quando o governo assume uma proxy war, os governantes, eles obviamente ficam milionários. Quando a gente pensa na situação que eu tenho sempre trazido como ilustração aqui da Nigéria, depois que os governantes entregaram o petróleo, um pequeno número de famílias da Nigéria ficou extremamente rica, o povo nigeriano pobre. Então, o que significa que, assim como a gente tem a ditadura saudita, a ditadura Bolsonaro pode se manter aqui no Brasil, a gente pode ter uma elite extremamente rica no Brasil, mas alguém vai ter que pagar essa guerra, alguém vai ter que pagar os armamentos,
alguém vai ter que pagar a manutenção dessa guerra, o que significa que a gente vai expandindo cada vez mais a população miserável e os recursos que vão saindo do Brasil para pagar essa guerra, aí a gente começa a trocar o nosso pré-sal economicamente por metralhadoras, a gente começa a trocar nossos produtos agrícolas por metralhadoras, o brasileiro deixa de comer arroz porque nós estamos trocando nosso arroz por armamentos. Ou seja, a base da pirâmide, o trabalhador vai cada vez mais sendo deslocado da capacidade de consumo, o que é o interesse dessas proxy wars, dificultar o acesso ao consumo no mundo subdesenvolvido para que esse consumo possa acontecer lá no mundo desenvolvido. Um exemplo muito simples, a gente teve o exemplo da carne de boi, que as pessoas falam que é simplesmente uma questão de mercado. É claro que é uma questão de mercado. Desvalorizaram a nossa moeda, nós agora não temos condição de comprar o nosso produto. E agora a gente vê a mesma coisa acontecendo no arroz, e isso vai se espalhar. Agora, imagine se a gente tiver que comprar armamentos para bancar soldadinho dos Estados Unidos numa guerra contra a Venezuela, só para defender os interesses dos Estados Unidos roubarem o petróleo da Venezuela. Soldadinho brasileiro, né? Soldadinho, porque eles não vão mandar soldado, não, vai ser soldadinho brasileiro e, infelizmente, não serão apenas bolsonaristas. A Mariana chegou como assinante, a Amanda Marconi chegou como assinante também, então agradeço as duas que são agora membros aqui no YouTube. Ô, Léo, antes de esgotar esse tema aqui, Estados Unidos, eu quero te mostrar uma notícia. Estados Unidos, Venezuela, Pompeu, tal, tudo que está acontecendo. Porque é aquela coisa, né? É o país da liberdade, enfim. Isso é uma notícia de hoje. O Trump decidiu proibir downloads de aplicativos chineses. Antes ele queria simplesmente, na verdade, proibir o TikTok nos Estados Unidos, que é um aplicativo muito usado por jovens, não só por jovens, né? E agora ele está proibindo o download de WeChat, TikTok, etc. e tal. Hoje também surgiu uma notícia, que está na Bloomberg, de que tem uma denúncia de que as pessoas, quando usam o Instagram, podem estar sendo filmadas pelo Instagram/Facebook. É uma denúncia, não foi apurada ainda, mas é interessante, né? Por que o Trump quer proibir download de aplicativo chinês? E será que o Instagram espiona as pessoas, Léo? Então passo para você responder nessa era em que, enfim, a gente vive aí, a inteligência artificial, enfim. Eu só tenho que agradecer o Trump, porque o Trump acaba, né, de entregar uma chave muito interessante para a gente converter o que era chamado de teoria da conspiração em coisa óbvia. Nós estamos sendo, sim, monitorados 24 horas por dia. Eu queria chamar a atenção nesse momento, Léo, de uma experiência que você já deve ter tido, né? Você conversando com sua família a respeito de um determinado assunto. Olha, por exemplo, o produto tal é um produto legal, aí você começa a utilizar o Google e você começa a ver que tem propagandas daquele produto, mas você não chegou nem a pesquisar por escrito. Você só conversou com sua família. Eu acho que todo mundo que está aqui no chat já passou por uma experiência dessa, né? De pensar que como que esse produto começou a ser anunciado para mim, depois que eu conversei sobre esse produto. Sim, a partir do momento que você tem um dispositivo que tem microfone e câmera, e esse dispositivo está conectado na internet, você está à mercê de quem desenvolve o sistema operacional. É claro que se você usa um sistema operacional Linux e você tem acesso ao código-fonte, você pode fechar esse acesso, mas não é o que acontece com as pessoas que utilizam iOS e o Android. Obviamente, sim, estamos à mercê. O detalhe é até que ponto essa mercê é comprometedora. Para mim, os Estados Unidos não vão ter, obviamente, informação nenhuma de importante, mas a pergunta básica que a gente precisa, nesse momento, juntar os detalhes e falar por que o nosso STF está se comportando de forma tão bizarra desde o início do golpe, a ponto de ter sido chamado de um STF totalmente acovardado? Né? Por que o Maranhão, depois que ele revogou a votação do impeachment após o Eduardo Cunha ter sido afastado, por que algumas horas depois ele desrevogou? E aí a gente começa a juntar as peças. Sim, esses aplicativos são aplicativos de espionagem, não interessa qual a potência que está por trás desses aplicativos. É exatamente porque os Estados Unidos utilizam essa forma de espionagem ao redor do mundo que eles estão proibindo a possibilidade da China entrar nos Estados Unidos com esses aplicativos. A única forma, Léo, da gente ter uma transparência nos aplicativos seria o código aberto, uma coisa que obviamente não acontece com os aplicativos nem da Apple, nem da iOS, nem da Microsoft, enfim. É uma coisa
bem do Linux, que é, obviamente, uma minoria na nossa realidade. Então, sim, isso explica até porque nós temos hoje governos comprometidos. Isso explica por que de uma hora para outra, um ministro do STF simplesmente caga na roupa e não toma uma decisão. Eles estão sendo gravados há muito tempo. O detalhe é o nível de importância que você tem para o sistema. O Google pode não querer me gravar. Os Estados Unidos podem não querer perder o tempo de me gravar. Mas quando a gente pensa numa autoridade, como eles já estavam gravando a Dilma há um certo tempo, eles tinham todos os dados a respeito da Petrobras, obviamente eles têm dados a respeito de políticos brasileiros, e aí a gente consegue perceber como os políticos da, entre aspas, direita estão comprometidos, estão com tanto rabo preso que tomam todas as decisões a favor dos Estados Unidos. E o Trump acaba de entregar para a gente a chave a respeito do que são esses aplicativos que a gente está usando há um certo tempo. São módulos de espionagem à disposição do governo e em qualquer lugar do mundo, porque o aplicativo fala onde você está, né? Tem o módulo GPS. Exatamente, Léo. Então, assim, é engraçado, né? Porque as pessoas chegam numa viagem, uma vez aconteceu comigo, e aí eu me toquei da roubada que era esse negócio, você marcar a sua localização e um monte de gente, você está aqui, e você não queria avisar ninguém, você simplesmente acessa e marca que você está em tal lugar, e todo mundo já fica sabendo onde você está. O Edivaldo Santos está dizendo, essa semana chegaram ao Porto de Paranaguá uns 30 tanques usados em 1960 dos Estados Unidos para as Forças Armadas Brasileiras. Vão reformar no Brasil, doação? Lembra muito o governo do Eurico Gaspar Dutra, que depois da Segunda Guerra Mundial comprou sucata dos Estados Unidos. Léo, só quero mostrar aqui para as pessoas saberem do que a gente está falando. Não, mas vocês mostraram a matéria do 247, eu vou mostrar aqui a matéria da Bloomberg. Então tá aqui, Estados Unidos expulsam o WeChat, TikTok de todas as App Stores que existem nos Estados Unidos. Então, por exemplo, se você tem um celular da Apple, na loja da Apple não vai ter mais TikTok, nem esse aplicativo WeChat. Se você tem um celular Android, também não vai ter nos Estados Unidos. Você não vai poder baixar o WeChat. Mas eu vou para a China de vez em quando, eu tenho amigos chineses. Você vai ter que convencer o chinês a usar o WhatsApp, que provavelmente vai espionar o chinês, né? Porque aí a gente chega nisso aqui, também da Bloomberg de hoje. Facebook acusado de observar as pessoas pelas câmeras do Instagram, porque quando você liga o Instagram, você acessa a câmera do celular. Agora, imagina se é uma autoridade, Léo. Imagina se é uma autoridade. O que eu vou te perguntar, deixa eu só avançar aqui um negocinho, peraí, rapidinho, já voltamos aqui. Peraí, 1 minuto, aqui, 1 segundinho, só para a gente fazer uma gravação aqui. Léo, é o seguinte, essas guerras tecnológicas, na sua opinião, a guerra tecnológica, Estados Unidos e China, por trás de tudo isso é essa questão da espionagem, quem espiona quem e por quê? Vamos tentar explicar para o público que só acompanha de longe, existe uma guerra comercial, uma guerra tecnológica. O que está por trás disso? A grande sacada para entender o que está por trás disso é a consciência que existe uma quantidade limitada de recursos na Terra. E, obviamente, as potências precisam disputar esses recursos. Se você fica pensando que é possível fazer um carro para cada cidadão a partir do capitalismo, você desconsidera que tem uma quantidade limitada de ferro, tem uma quantidade limitada de cobre e também tem o tempo de exploração disso. Então, basicamente, é assim, o crescimento da China como potência econômica implica, obviamente, no acesso do chinês ao consumo. O acesso do chinês ao consumo significa uma pressão maior nos recursos naturais, o que significa uma diminuição do consumo nos Estados Unidos. A gente está vivendo um momento em que parece que é brincadeira de teoria da conspiração, mas a gente está vivendo um momento em que é necessária a redução populacional, porque nós não temos condição de manter o ritmo de crescimento de seres humanos e o ritmo de crescimento de acesso à economia. Então, o que eles fazem, né? No primeiro momento, eles diminuem o acesso dos países em desenvolvimento aos bens econômicos, porque os países em desenvolvimento, como o Brasil, não têm tecnologia para se proteger, por exemplo, de uma eventual interferência, como é o caso do que aconteceu no Brasil. A gente não tem armas nucleares, a gente não tem soberania militar. Como a gente não tem soberania militar, foi muito fácil. Eles interferiram na nossa política, derrubaram uma presidenta que estava fazendo uma redistribuição de renda e limitaram o acesso do brasileiro ao consumo.
de uma certa forma, eles liberaram muitos produtos que seriam consumidos no Brasil, agora estão disponíveis para os Estados Unidos. Mas e a China? Como que os Estados Unidos vão fazer para frear o acesso do chinês ao consumo? Né? Obviamente, esse lobby de falar que produto chinês não presta, não dá mais certo, porque os Estados Unidos, eles mesmos transferiram grande parte das fábricas para a China. Então, esse lobby não funciona mais. O livre mercado já mostrou que ele não interessa a toda a sociedade. Ele só interessava aos Estados Unidos quando eles eram os mais produtivos. Então, agora, nesse momento, é preciso que os Estados Unidos interrompam o crescimento da China, não é só por causa do título de ser o mais poderoso do mundo. Não é só isso que está em questão. O que está em questão é o acesso ao consumo. Se cada chinês hoje decidisse ter um carro, a gente precisaria de 6,5 planetas para poder fazer um carro para cada chinês. E aí eu começo a perguntar para vocês, o que vai acontecer quando os chineses decidirem todos comerem carne? Obviamente, a pressão por recursos vai aumentar e o preço da carne vai subir nos Estados Unidos. Agora, pega a carne e expande para todos os produtos. Então, os Estados Unidos, aos poucos, eles precisam tirar o chinês do acesso ao consumo. Tirando o chinês do acesso ao consumo, como? Obviamente, bloqueando o acesso da China aos países em desenvolvimento, como o caso do Brasil, criando bloqueios entre a China e os países em desenvolvimento, que é de onde os recursos são retirados, e bloqueando de uma forma ou de outra o acesso da China aos países desenvolvidos. Então, a ideia dos Estados Unidos é voltar à China para talvez 20 anos atrás, uma China que passava fome, uma China que não tinha, digamos que, uma China que não competia recursos no planeta, uma China que não limitava a quantidade de recursos disponíveis para os Estados Unidos. Tudo que a gente for pensar hoje em termos de guerra, quando a gente pensa em nações, a gente tem que pensar primeiramente nessa questão de que os recursos são finitos. A gente sempre pensa na questão de um carro. A gente ia para uma situação em que os brasileiros estavam cada vez mais consumindo veículos, consumindo alimentos de primeira linha, consumindo mais petróleo. Esse consumo foi interrompido. Como? Através do golpe de 2016, através dos protestos que começaram em 2013 e agora com a derradeira, com a política do Paulo Guedes, que é uma política de exclusão ao consumo. A ideia é exatamente essa, não consumir no Brasil para consumir lá fora. Como é que você vai fazer uma coisa dessa com a China? A China tem um exército poderosíssimo, a China tem armas nucleares, você não vai conseguir eleger um Bolsonaro dentro da China, você não vai conseguir colocar um Guedes chinês para poder tirar o chinês do acesso ao consumo. A única forma que você tem para fazer, obviamente, é através do lobby nos países subdesenvolvidos, igual aqui a gente já tem um monte de idiotas falando mal da China, e através do bloqueio no seu país. Então, bloqueiam a China nos Estados Unidos e cancelam intelectualmente e moralmente a China nos países subdesenvolvidos que eles têm influência, que é o caso nosso aqui do Brasil. A finalidade é limitar o chinês no acesso ao consumo. Falando em China, tem uma notícia dessa semana importante também, Léo. O Xi Jinping anunciou que a China agora vai ampliar o controle das empresas do setor privado pelo Partido Comunista Chinês. Então, muitas pessoas ficavam na dúvida, mas a China é comunista, é capitalista, é comunista. Né? É um país onde o setor privado é submetido ao Estado, ele não controla o Estado, é o Estado que controla e direciona o setor privado, e isso vai se acentuar agora. Então, a China está sentindo a necessidade, talvez, de reforçar os controles sobre o sistema capitalista. Você acha que isso pode ser uma boa iniciativa ou não, Léo? A China, no meu ponto de vista, a China não está errando dentro da China, a China está errando fora da China. Lógico que dentro da China a gente tem um pobre de direita chinês que deve ficar balançando bandeira dos Estados Unidos, é uma coisa que a gente tem na Síria, é uma coisa que a gente tem até na Rússia. Isso acontece por causa da máquina de comunicação dos Estados Unidos. Eu acho que a China não erra dentro da China. Eu acho que a China, ela copiou de uma forma muito bem inteligente. Eu falo copiou por questões de tempo, que a China ultrapassou, obviamente, os Estados Unidos em termos de tecnologia, mas quando eu falo copiou, eu falo porque a gente precisa concordar que depois de Inglaterra tivemos a expansão da tecnologia para o resto da Europa, depois dos Estados Unidos, e a China foi um dos últimos países a abraçar aí essa revolução industrial. Como sendo um dos últimos países, ela foi até privilegiada. Ela não teve que passar pelos erros que os países anteriores passaram.
Então, essa China, ela copiou, de uma certa forma, as altas tecnologias dos países do Ocidente, mas ela não soube copiar uma parte muito importante, que é a máquina de produção ideológica. Então, hoje nós temos nos Estados Unidos, além da indústria americana, além do sistema capitalista americano, nós temos também a fábrica de ideologia que vende o sonho americano, o jeito americano de vida, né, o American Way of Life, como sendo a coisa mais perfeita do mundo. E nós não temos uma indústria de ideologia para contrapor a ideologia americana e nem para defender a ideologia da China, o que significa que a China não erra necessariamente lá dentro da China. Lá eles produzem muito bem, produzem primeira linha, produzem segunda linha, produzem terceira linha. Quando você pega um telefone da Apple, ele é produzido da China, então o computador da Apple é produzido na China. Eles erram fora da China. Por quê? Aqui a gente tem um idiota falando, por exemplo, que a vacina produzida na China não funcionaria, mas o cara não sabe que, em termos de tecnologia, telecomunicações da China já ultrapassou os Estados Unidos, já ultrapassou Israel, mas ele acha que a vacina da China não funcionaria, porque nós não temos um contraponto. Nós temos uma Jovem Pan o dia inteiro falando mal da China. E obviamente, ela não faz isso de graça. A pergunta é, qual o contraponto que nós temos para Jovem Pan nesse caso, né, que a Jovem Pan, que não tem nenhum compromisso com ética jornalística e verdade, é um exemplo muito interessante para a gente falar de uma potência de comunicação vendida aos Estados Unidos e fazendo um sensacionalismo. Eles não falam coronavírus, eles não falam Covid-19, eles escrevem vírus chinês. Isso mostra que é um ataque financiado contra a China. A pergunta é, o que a China faz aqui dentro do Brasil contra esse tipo de ataque? Obviamente não seria democrático explodir a Jovem Pan, seria ético, talvez, mas não democrático, não legal. Ela tem que contrapor nos argumentos. Ela teria que ter uma estrutura de financiamento de comunicação para mostrar para as pessoas que não é necessariamente o vírus chinês, e que uma vacina feita na China, ela pode funcionar sim, afinal de contas, você está recebendo a notícia de que a vacina da China não funciona num computador que foi fabricado na China, num sistema de telecomunicações que foi todo fabricado na China, numa fibra ótica que foi fabricada na China, ou seja, tudo que você está utilizando agora foi feito na China, só a vacina que não funciona. E o vírus é chinês, porque a Jovem Pan falou. Ou seja, China tem que aprender a trabalhar fora da China, lá dentro eles estão bem demais. Ô, Léo, a vacina que não funciona e está ficando cada vez mais clara é a vacina da AstraZeneca, está causando sérios efeitos colaterais. É a vacina que o Bolsonaro decidiu comprar por 1,9 bilhão de reais. O Zeitgeist fala, até um tempo atrás eu achava um erro grave não termos armas nucleares, mas hoje, sabendo que os militares em apenas 90 anos já deram 4 golpes, imagine então se tivessem o controle de bombas atômicas. Eu tendo a acreditar, Zeitgeist, que se o Brasil tivesse armas atômicas, o Brasil seria menos vulnerável a golpes, né? Enfim, mas esse seu argumento é interessante. Você está querendo dizer que os militares brasileiros são tão golpistas, tão entreguistas, que eles teriam as armas atômicas, mas de alguma maneira se renderiam e cederiam aos interesses internacionais. Você acha um erro ou um acerto ter bomba atômica, Léo? Você acha que o Brasil deve ter bomba atômica? Agora já não dá mais, já ficou tarde, né? Já passou. Não, lógico. Passou. Toda vez que eu vejo a participação do Zeitgeist, eu lembro da bateria, que é tema daquele filme que tem os 4 episódios, que é fantástico, e na hora que começa lá o palco e fala sobre as Torres Gêmeas, aquilo ali é uma coisa que toda vez que eu lembro eu tenho que arrepiar. Super recomendado, Zeitgeist, o filme, né? Principalmente o primeiro. Olha, Léo, essa questão de segurança, eu acho que nos dias de hoje, uma prova disso é o resultado do Brasil e o resultado da Primavera Árabe. Quando a gente fala nas relações internacionais de securitizar um tema, né, transformar o tema em segurança nacional, a gente está querendo dizer que a gente vai dar prioridade máxima naquele tema. Então, por exemplo, segurança alimentar, prioridade máxima. Segurança alimentar, ela está acima de tudo, indiferente de qualquer coisa. Não existem esforços quando a gente fala em segurança alimentar, senão o povo morre de fome. Agora, qual que seria a segurança contra a guerra desse novo milênio, né? Nem digo desse novo milênio, mas desses últimos anos agora, a segurança intelectual, que é uma coisa que os Estados Unidos estão fazendo nesse momento. Os Estados Unidos estão bloqueando os aplicativos chineses para que o americano não tenha acesso à verdade.
Ou seja, segurança intelectual, porque uma coisa é você ter coragem de jogar uma bomba nuclear no outro país. A única coisa que uma bomba nuclear consegue fazer nos dias de hoje é aquilo que nas relações internacionais, inclusive na escola, que chama realismo, que é a que eu mais, digamos que eu tenho mais afinidade. No realismo das relações internacionais, a gente tem a teoria da self-deterrence, que é a autodetenção, aquela ideia, olha, se você jogar uma bomba em mim, eu jogo em você, então ninguém mexe com... Eu não mexo com você, você não mexe comigo. Então, a ideia das armas nucleares hoje em dia, ela é essa. Nenhum país é louco, nem a Coreia do Norte é louca de jogar uma bomba nos Estados Unidos. E numa guerra contra a Coreia do Norte, por exemplo, os Estados Unidos perderiam muito mais, que se uma bomba cair nos Estados Unidos, o estrago vai ser muito grande. Então, a finalidade de armas nucleares hoje em dia é essa autodetenção de exércitos. Mas para um exército dos Estados Unidos invadir um país hoje em dia é muito complexo, principalmente o Brasil. Olha o trabalho que eles estão tendo na Venezuela para ganhar apoio internacional para invadir a Venezuela. O que é mais importante na proteção de um povo hoje em dia é a proteção intelectual. E nesse sentido eu digo que em relação aos interesses americanos, em relação aos interesses do povo americano, não em relação aos interesses humanitários, interesses globais, em relação aos Estados Unidos, o que o Trump está fazendo, eu volto a dizer, as pessoas se assustam quando eu digo que o Trump tem feito políticas que são desinteressantes para nós, mas são interessantes para eles. Em relação aos Estados Unidos, o que eles estão fazendo é muito correto, porque de uma certa forma, peraí, vamos garantir para nós, norte-americanos, os frutos da terra. Nossa, a China está começando a entrar aqui com uma possibilidade de manipulação ideológica. Vamos bloquear, porque nós fizemos isso em muitos países e a gente sabe o que é o resultado disso. Então, hoje, o que seria mais importante a gente proteger? São fronteiras? Não são fronteiras. Para que comprar tanques? Só se for para atacar a Venezuela. Nós perdemos uma guerra e os Estados Unidos não precisaram disparar um tiro. Só precisaram derrubar um ministro do STF. Fora isso, não precisou de mais nada. Não teve nenhum sangue derramado, além do Teori Zavascki. Então, vamos cair na real. Proteção ideológica do povo, que é o passo que o Trump tomou hoje. Léo, olha aqui o que diz aqui, Red por Tia América, exatamente alinhado com o que você fala. A mais importante arma já bem dominada pelos Estados Unidos é a produção de subjetividades. É invisível e eficaz. É exatamente, é o soft power. Você vai manipulando, dominando as mentes, enfim. O Sebastião Pinheiro dizendo, o movimento de Mike Pompeo no território brasileiro deve trazer forças russas e chinesas à Venezuela. Bozo está brincando com fogo. Por falar em brincar com fogo, essa semana foi dominada pela devastação da Amazônia e, sobretudo, a devastação do Pantanal. Léo, os brasileiros, isso é um traço da identidade nacional, a fauna, a flora, as notas, né, as cédulas brasileiras são animais da fauna brasileira. Ô, Léo, se você estiver me ouvindo ainda, seu som sumiu para mim. Ah, voltou. Foi uma coisinha, deu uma falha aqui, mas antes você ouviu falar de Pantanal, de incêndio? Você entrou no tema do incêndio e... então, não sei por que fechou e agora voltou. Mas então, aí, Léo, o que acontece? Quer dizer, o Bolsonaro viajou para Sinop, no Mato Grosso, o avião dele arremeteu, por quê? Porque tinha muita fumaça. Agora, além disso, a gente está tendo aqui, ó, Santa Catarina registrando chuva escura causada por fumaça de incêndio no Pantanal. São Paulo, a chuva negra chegando a São Paulo também. Será que essa destruição do meio ambiente, da fauna, da flora, pode fazer com que os brasileiros acordem para a destruição bolsonarista, Léo? Olha, eu não acredito muito nisso, Léo. Eu não acredito porque a falta de consciência política do povo brasileiro, né, a falta de identificação com o tema faz com que o brasileiro não tenha noção da dimensão do que está acontecendo. Isso não é uma coisa tão perigosa quanto um kit gay ou uma mamadeira erótica. Isso é só um fogo que está pegando bem distante de mim e é uma coisa que acontece e ninguém tem noção do estrago que está sendo feito. É importante destacar isso. Eu compartilhei, inclusive, no Twitter um vídeo de uma pessoa num trator puxando, né, uma bola de fogo, né, ali provavelmente tinha um combustível, e ela fazendo um lastro de fogo
isso, obviamente, dentro do Brasil, né? Então, é uma denúncia que está compartilhada lá no Twitter, Leonardo_Stoppa, se você quiser ver esse vídeo. Ou seja, o que está acontecendo no Brasil é a liberação de matas virgens para agricultura, para aquilo que na África ficou conhecido como Revolução Verde, que é modificar a ideologia cultural de plantio, que antes era multidimensional, para monocultura. É exatamente a nova política econômica brasileira que a gente vem criticando há muito tempo, produzir aqui para consumir lá fora. O que eles estão fazendo agora é queimar o máximo possível num pequeno espaço de tempo para depois virar e falar, agora que queimou já era. O que a gente precisaria para reverter esse processo de queimada seria uma correria na Câmara dos Deputados e no Senado, uma coisa dificilmente de acontecer, porque hoje o Congresso Nacional é pior que o Bolsonaro, mas um projeto de lei bem rápido no sentido de garantir todas as áreas de queimada como sendo áreas não disponíveis para a agricultura, porque aí a gente ia desincentivar esse processo de queimadas, mas o que eles estão fazendo hoje é muito simples, queimam mata virgem para usarem para a agricultura, para esse processo aí de transformação do Brasil na grande horta do mundo. E é uma coisa que o povo, primeiro, o bolsonarista vê como vantagem, porque o bolsonarista não estuda história, o bolsonarista nunca, por exemplo, teve a oportunidade de saber o que aconteceu em países africanos, onde eles adotaram essa coisa da Revolução Verde. São países que estão produzindo alimentos, mas o povo está morrendo de fome, porque são produzidos alimentos somente para exportação. Essa política de monocultura. É muito difícil a gente imaginar que a gente vai ter um levante da população porque estão queimando bichinhos, estão queimando árvores. Isso são coisas minimizadas, principalmente pela máquina de comunicação do Bolsonaro, que vai sempre falar que na época do PT era pior, estão falando isso agora somente para queimar o filme do Brasil. Então, não, a gente só conseguiria bloquear esse processo deliberado de queima das nossas florestas, se a gente tivesse um desincentivo, no sentido de criar uma lei do tipo, olha, qualquer área, vamos fazer um mapeamento, né, tem todas as fotos de satélite, qualquer área que foi queimada, ela está indisponível para a agricultura, ela deverá ser reflorestada, seja pelo proprietário da área, porque existem áreas de conservação, às vezes a pessoa é proprietária, mas ela não pode usar um certo percentual, ela tem que deixar como área de preservação ambiental, então ela queima para que seja liberado, ou então é uma área que não é de propriedade privada, é uma área do governo, eles queimam para grilar, para tomar do público. Então, tanto um caso como o outro, a única forma que a gente tem de dar um bloqueio nisso é um projeto de lei que garanta, né, a reativação dessas áreas como área de preservação e proíba o uso para agricultura, senão vão queimar o máximo que puderem em tempo recorde, porque é mais ou menos assim, o Bolsonaro falou, queimem o que puderem, porque quando eu sair não dá para queimar mais. Exatamente, e é o que você falou, né, o incentivo que está colocado, e aí, como você bem colocou, depois de queimar, bom, mas agora não dá mais para refazer o Pantanal. Como não dá para refazer o Pantanal, vamos plantar soja, né? Ou vamos plantar milho, porque não vai dar mais para ter a onça, o jacaré, enfim, tudo isso. O Maurício Tavares fala, Stoppa, nunca desista, sua batalha é árdua e seu alcance nas redes sociais é limitado pelos algoritmos, mas sua voz é uma das armas mais poderosas que existe, com sua lucidez e sabedoria que empodera. Você pensa em desistir, Léo, pela limitação que os algoritmos colocam a você, ou não? Porque agora você já está voltando, né? Então eu queria que você falasse sobre isso. Não, uma coisa que me motiva é quando eu tenho, inclusive eu queria até mandar um grande abraço aqui para a Anitta Blian, queria mandar um abraço para o Cris Grazina, quando eu sinto que eu sou um multiplicador, eu acho que eu estou fazendo a coisa certa, porque ainda que os algoritmos me confinem a 1000 pessoas, se essas 1000 pessoas começarem a multiplicar aquilo que eu estou trazendo, a gente chega no Brasil inteiro. O que me desanima é quando eu vejo aquilo que eu chamo de esquerda flor de lis, que é um pessoal que poderia estar falando a verdade, poderia estar trabalhando, digamos que a conscientização do nosso povo, levando conhecimento, mas eles estão, na verdade, só fazendo um oba-oba, fazendo de conta que são contra o Bolsonaro, mas, na verdade, ficam só criticando coisas idiotas, eles não trazem as verdades. Então, o que me incomoda nem é o algoritmo, o que me incomoda é a falsa comunicação da esquerda, a esquerda flor de lis. Agora, me anima muito quando eu vejo
os canais multiplicando o conhecimento, trabalhando de uma forma séria, igual quando eu não conhecia ainda, e aí eu conheci o canal do Cris Grazina, poderia estar fazendo um trabalho completamente sem fundamento, poderia estar no oba-oba, né, do hemacloroquina e etc e tal, mas não, ele falou, olha, se for para fazer, para passar pano, para fazer oba-oba, eu não faço nada, eu estou aqui para trazer conhecimento, e vão brigando contra o algoritmo, e chega uma hora que o conhecimento chega na sociedade toda. Então, isso não me desmotiva, o algoritmo não me desmotiva, o que me desmotiva é o posicionamento do nosso próprio público, né, digamos que, da esquerda brasileira, não, do brasileiro em geral, né, que na hora que o brasileiro começa a jogar toalha, eu começo a ficar um pouco fraco, mas quando eu vejo que o brasileiro está forte, que o brasileiro está correndo atrás, que ele quer mudar o cenário, o Cris aí, ó, é fantástico, inclusive, eu te aconselho a chamar ele para participar um dia aqui no 247, porque veio sempre com coerência, assim como a Anitta Blian, trabalhos fantásticos, e não se curvaram ao algoritmo. O Anitta Blian traz uma coisa interessante que o pai dele fala, que é bater bumbo para maluco. Na hora que você vê que uma coisa não vai mudar em nada a sociedade, mas você traz aquilo e fica repetindo, porque está dando visualizações. Eu fiz um vídeo a respeito do Gugu. Eu podia ter transformado o meu canal em um canal especializado na vida do Gugu, porque um vídeo que eu fiz só falando assim, de o que valeu a vida do Gugu se a vida é tão frágil, né? Eu falei só isso. O negócio só porque tinha Gugu deu mais de 300 mil visualizações. O que eu deveria ter feito então? Por questão de lógica financeira. Nossa, acabou o canal do Leonardo Estopa. Agora Leonardo Estopa sobre Gugu. Ficar falando sobre Gugu a vida inteira. Não fiz nem mais um, porque não instrui, né? E hoje, quando eu falo sobre a importância da gente ter coerência, é isso. Existe o conteúdo que dá visualizações, existe o conteúdo que instrui. A gente tem que levar um conteúdo que instrui. É assim que eu parabenizo essas pessoas e falo, elas me seguram. Né? E agora também a gente tem a Cotter TV também, que está fazendo um conteúdo que instrui, eu estou fazendo trabalho lá todos os dias para crescer a Cotter e crescer esse alcance, todos os dias às 17 horas, mas a ideia é exatamente falar com compositores de livros, com escritores, sobre a literatura do campo progressista. Então tudo isso me anima. Acaba que a força pode cair um pouquinho na hora que a gente vê que a esquerda flor de lis está começando a sobressair, mas na hora que o flor de lisismos da esquerda vai diminuindo, a gente pega a força de novo. Você é muito bom de metáfora, Léo. O Zeitgeist está dizendo, grato, Estopa pelo link que fez do Nick que emprestei com filmes homônimos e que saca o movimento, mas só emprestei por conta do termo em si, espírito da época mesmo. Mas também apoio também o ótimo movimento. E vou chamar o Cris Grazina, muito boa dica que você deu aqui. Red por Tia América está dizendo, você é multiplicador, Léo. O Thiago dos Reis, por exemplo, disse que começou a luta nas lives por assistir você. Você não pode ser um pioneiro e, de repente, jogar a toalha, Léo. A gente vai fazer muita coisa ainda, eu acho que é importante enfatizar isso. Como você é o campeão das metáforas, né? Você foi o cara que começou com aquela... Antes, vou ler aqui a Valéria dizendo, Estopa, precisamos ensinar as pessoas de esquerda a direcionar os algoritmos, curtir, comentar, compartilhar e foque em quem te dá energia. Muito bom, hein? Exatamente, não desperdiça a sua energia com bobeira, não. E aí é o seguinte, Léo, você criou aquela expressão, você foi o primeiro a falar da tabatização da política. Tabatização. Depois um monte de gente saiu a falar, não, você sabe que você foi muito copiado com esse negócio da tabatização. Um dos temas da semana é a volta às aulas. Por quê? Porque a Tabata foi ao ministro da Educação, aí depois surgiu notícia de que ela foi pressionar pela volta às aulas. Não, veja bem, eu só fui discutir condições para a volta às aulas, as melhores condições. Só que hoje, o Boris Johnson, na Inglaterra, acaba de declarar situação de emergência de novo, segunda onda de coronavírus. O coronavírus voltou com força na França, na Espanha. Um dos principais fatores é a volta às aulas, né? A gente criticou muito a Tabata aqui, porque inclusive professores, acadêmicos começaram a dizer o seguinte, que a Tabata está a serviço dos patrocinadores do mandato dela, Fundação Lema, essas coisas todas, o lobby da educação privada. E a Tabata tem um cordão de proteção gigantesco. Muitas pessoas passaram a dizer, não, veja bem, vocês estão pegando pesado, é fake news contra ela não defendeu volta às aulas, é só o argumento dela, né, de que não, são boas condições para a volta às aulas. Nós estamos, Léo, no mês de setembro, daqui a pouco é outubro, novembro, dezembro, Natal. Faz sentido voltar às aulas agora, colocar professores em risco, pais, alunos, funcionários? Eu queria que você falasse sobre este tema da volta às aulas. Somente se realmente a gente quiser fazer
uma espécie de controle populacional. Porque aí a gente tem que entrar muito numa teoria da conspiração, porque você falou uma coisa muito interessante. Nós estamos na reta final, a parte mais pesada de adequação dos professores à educação à distância, que substituiu a educação presencial, ela já passou, os professores já se adequaram. E agora, se nessa reta final a gente coloca crianças para se encontrarem nas escolas para poder trazer uma segunda onda do coronavírus no Brasil, e precisamos considerar a subnotificação, volto a dizer, isso não é um caso externo, aconteceu na minha família, minha sogra morreu e não está lá coronavírus, mas o marido dela, o meu sogro, deu positivo, ou seja, no particular ele deu positivo, no SUS ela morreu e está negativo para coronavírus. Então, nós estamos realmente matando muitas pessoas no Brasil. Se a intenção for essa, e talvez nem a Tabata saiba que quem está pressionando ela para ir atrás do volta às aulas, talvez tenha a intenção de realmente espalhar o vírus no Brasil, se a intenção for essa, sim, se realmente tiver uma intenção de controle populacional. Agora, se a gente tiver um pouquinho de inteligência, a pergunta que a gente tem que se fazer nesse momento é, se a vacina está aí, por que não esperar um pouco mais? Já esperamos praticamente 80% do ano. Agora a gente vai na reta final, lá nadamos um oceano. Agora chegamos à praia. Ah, não, eu vou agora, né, depois que eu nadei um oceano inteiro, eu vou enfiar de cabeça e vou afogar aqui na beirada da praia só para não falar que eu consegui vencer esse oceano, porque senão vai ser muita força, né, ter vencido esse oceano. Então é estupidez extrema voltar qualquer atividade que possa esperar até o ano que vem, porque a expectativa nossa é que no próximo ano letivo as crianças já estejam vacinadas. Isso, obviamente, se a gente não tiver aqui dentro do Brasil qualquer tipo de embargo às vacinas por causa, né, dessa loucura aí do pessoal da cloroquina. Mas em pode anotar, Léo, o Bolsonaro vai fazer muita propaganda contra a vacina russa, contra a vacina chinesa. Imagina se sair a vacina cubana, que é a vacina soberana. Essa aí ele não vai engolir de jeito nenhum. E aí vai ser a total humilhação. O Bolsonaro não, só aceita a vacina de Israel, que ele chegou a falar, não sei se você se lembra, no começo da pandemia. Israel vai fazer essa vacina. Ele falou, meu amigo Netanyahu lá já está fazendo a vacina e até agora não se sabe de vacina Israel. Nada contra, hein, Israel, pelo contrário. Uma coisa interessante, eu acho que ficaria muito na cara se essa vacina saísse em Israel primeiro. Eu acho que ia ficar muito na cara. Então eu acho que eles pensaram bem e falaram, olha, vai ser muito na cara, vai ser tipo a facada no Bolsonaro. Só que quem engole a facada no Bolsonaro é só o extremamente fanático. Então não vamos sair com essa vacina daqui não, deixa alguém sair com essa vacina primeiro. A Rússia saiu na frente. Cantônia está dizendo, Estopa, indica para o Salvo o livro da Cristina Serra que ela falou no DCM. É uma coletânea de entrevistas com autores de esquerda que ela fez com o tempo. Tem até Isabel Allende e Drummond. Deixa eu dar um alô aqui para a nossa querida assinante Cristiane Ramos. Canso de dizer isso. O objetivo da volta é eliminar professor e pobre. E aí ela está coerente com o que você está falando, quer dizer, é dizimar. E aí, por falar em dizimar, a gente chega então à frase de hoje do despresidente. O despresidente Jair Bolsonaro falou assim, ó, ficar em casa é conversinha mole para os fracos. Só os fracos ficam em casa. Ontem ele praticamente chamou o professor de vagabundo, diz que o professor não quer saber de trabalhar. Léo, é o que você falou. Nós estamos de março, agora quase outubro, né? Atravessando esse período. Vai chegar agora, que estamos na boca da vacina, na bica ali de ter uma vacina, e ele vem com esse papo de que é para os fracos ficar em casa? E é muito mais fácil, Léo, ser forte quando você tem 30 anos de história no funcionalismo público, recebendo salário de mais de 30 mil reais e ainda recebendo parte do salário dos seus funcionários. Com isso, você consegue comprar vitamina, você consegue pagar academias particulares de última geração, você consegue manter uma saúde realmente de atleta, pelo menos em termos imunológicos, para enfrentar o coronavírus. Mas num Brasil que está tendo a sua população está tendo cada vez o menor acesso ao consumo, a gente pode dizer que até os itens básicos para a imunidade, tanto de alunos como professores, eles estão sendo retirados da mesa do brasileiro. Hoje, uma vitamina D, ela deve estar custando R$100, mas só que a ideia de uma família viver com R$600 e ainda poder comprar vitamina D para todo mundo é um pouco complexa, né? Então é muito fácil você ser forte quando você tem uma história de 30 anos recebendo, né, um mundo de dinheiro. Então é muito fácil, por exemplo, para aquele apresentador que falou que era só uma gripezinha, depois tirar fotos com seus terapeutas particulares. Difícil é para minha sogra que morreu no SUS,
porque, obviamente, a pressão sobre a saúde pública está tão grande que, às vezes, ela não teve a oportunidade de ter tido ali uma fisioterapia respiratória ou uma coisa dessa. Então, a questão de ser forte ou não ser forte está muito conectada à capacidade econômica da pessoa. Você tem que ser forte intelectualmente para poder brigar contra isso e falar, meu filho não volta, eu não volto, e pronto. Né? E deixar ele falar a bobeira que for. E por seleção natural, que os bolsonaristas enfrentem isso. A gente já teve bolsonarista falando, não precisamos da vacina, temos a cloroquina. É uma questão básica de seleção natural. Desde que os idiotas enfrentem o coronavírus, desde que os idiotas morram. Proteja a sua família, proteja você e faça uma pressão para que sua escola não volte. Simples assim. Agora, se a Tabata está negociando melhores condições de volta às aulas, o detalhe é, ela está negociando para quem, em nome de quem? Você, professor, você, mãe, você, pai, você tem que pensar nisso. Falar, olha, peraí, eu sei que a gente tem a cloroquina, mas eu vou esperar a vacina, porque eu amo a minha vida, eu amo a vida da minha família. Porque é muito mais fácil quando se ganha mais de 100 mil reais por mês, né, no total de rachadinhas e salário. Aí você fica fortão. Agora, o resto da população não é forte assim, não. Fortão, mas como lembrou o nosso colega aqui, internauta, ele não vai depor na Polícia Federal, né? Ô, Léo, olha só, e aqui esse comentário aqui que está agora na tela, da Marli Conzatti, milhões de brasileiros morrendo de fome, imagina comprar vitaminas. Já foi o arroz, a inflação está disparando, a inflação IGPM no mês bateu 4%, porque né, agora está todo mundo, o dólar disparando, o pessoal aproveitando para aumentar preço. E aqui a alimentação do brasileiro é isso que eu vou compartilhar com você aqui agora, ó. Brasil de Bolsonaro, periferia trocando carne por ovo, né? Então, o padrão alimentar do brasileiro está se deteriorando. A notícia importantíssima da semana, desde o golpe contra Dilma, nos últimos 4, 5 anos, 3 milhões de pessoas voltaram para o mapa da fome no Brasil. A fome voltou, infelizmente, Léo. Notícia grave. E é importante a gente falar sobre quem antes já não tinha acesso à carne, quem só tinha acesso ao ovo, né? Agora, obviamente, começa a ter talvez a tal da insegurança alimentar. É preciso falar sobre isso, porque essa coisa da gente ficar fazendo programinha na televisão falando você pode substituir o óleo por isso, você pode substituir o arroz por isso, isso é uma vergonha para um país do tamanho do Brasil, com a soberania do Brasil, de ter que abrir mão da alimentação do próprio povo para exportar a produção de arroz, para exportar a produção de carne, para tentar segurar a alta do dólar através da exportação dos nossos gêneros alimentícios que poderiam ser consumidos no Brasil. Então, isso é uma coisa que mostra como nós não temos mais soberania alimentar. O governo, ele não pode controlar a saída de alimento, ou seja, não podemos controlar de forma que a produção brasileira fique para os brasileiros, porque nós não temos essa soberania mais. Porque precisamos vender a nossa comida, e é bem aquele ditado, vendendo o almoço para comprar a janta. Nós precisamos vender a nossa comida para que o Bolsonaro continue comprando ministros, continue comprando juízes, continue comprando a elite brasileira. Essa é a realidade do Brasil. E é um detalhe, né? Essa reportagem fala da periferia das cidades grandes. A pergunta básica que eu faço é, e o interiorzão do Brasil? Né, que a economia era sustentada, obviamente, por modelos crescentes aí de crescimento na produção, foi interrompido com o golpe e agora, obviamente, pessoas já voltam a morrer de fome, né? Tem uma foto muito simbólica de um africano exibindo um espeto com ratos. Isso é uma coisa que a gente não vai demorar muito a ver no Brasil, obviamente não será compartilhada nas redes bolsonaristas, só seria compartilhado nas redes bolsonaristas se fosse a foto de um venezuelano, mas a gente vai ver daqui uns dias brasileiros comendo ratos, porque os mercados estarão, obviamente, os estoques estarão fechados para entrarem em containers para serem levados, para serem consumidos fora do Brasil, e o que vai sobrar para o brasileiro vão ser os ratos que estão ali em volta desses containers. Isso não é uma coisa que está muito distante. É uma coisa que está muito clara, está um palmo na frente do nariz, e o medo do kit gay não deixa o brasileiro reagir. O medo do kit gay ainda, né, Léo? Ainda existe o medo do kit gay, né? Olha só. E o medo do comunismo, né? O medo do comunismo e do kit gay, que são as mentiras que circulam pelo WhatsApp. Paola está dizendo o seguinte: sou professora concursada, minha vitamina D está baixa, não consigo pagar o suprimento. Raik Veiga dizendo, milhões de famintos, milhões de desempregados, o que falta para o povo sair às ruas. E aí eu queria trazer um último tema para a gente, nesse Léo ao Quadrado,
que é a questão do desemprego, né? Por que o desemprego não tinha explodido no Brasil? Por quê? Porque havia o auxílio emergencial. Agora que as pessoas sabem que o auxílio emergencial vai acabar, as pessoas voltaram a procurar emprego e estão descobrindo que não tem mais emprego, né? O desempregado não é aquele cara que está sem trabalho, é aquele cara que está sem trabalho e ao mesmo tempo está procurando emprego. Então o Brasil bateu, no dado divulgado hoje, 13,7 milhões de desempregados. A Meg Souza fala, educação é a única quarentena que deu certo. São 55 milhões de brasileiros que não estão circulando nas cidades. Imagina esse povo todo circulando e se encontrando nas escolas. Não faz sentido, né? Enfim, e o mundo inteiro que abriu já fechou. Léo, desemprego, e se quiser comentar esse comentário da Meg também, enfim. Sim, não, vou começar pela Meg, porque é uma coisa que é a coisa mais óbvia. Nós tivemos a experiência da Inglaterra que tentou a imunização de rebanho e espalhou, obviamente, a doença em toda a ilha ali do Reino Unido por causa dessa estupidez. Então, nós tivemos a oportunidade de interromper. É uma coisa muito interessante, né? Exatamente porque os professores estão por trás disso, não é o bolsonarismo, né? A diferença básica entre professores e imbecis. Os professores, eles conseguiram realmente, através do raciocínio lógico, essa parte do isolamento social que realmente foi o que fez com que o Brasil não tivesse aí uma exposição total ao coronavírus. Exatamente porque a educação é uma área preenchida por pessoas educadas. Então tivemos essa interrupção. Não faz sentido voltar. Mas eu volto a dizer, a pressão da Tabata, toda essa pressão que está acontecendo aí, obviamente, ela vai fazer muito sentido para bolsonarista, mas não é muito compatível a ideia de ser ao mesmo tempo bolsonarista e professor. Então, como isso não é muito compatível, eu não acho que vá prosperar, eu acho que os professores vão fazer pressão. Se a gente tiver no Brasil 10% dos professores bolsonaristas, é muito incompatível a ideia de uma pessoa trabalhar com educação e ser bolsonarista. E também, quando a gente coloca em jogo a saúde dos filhos, a conversa muda muito, né? Não é por causa dos filhos que o brasileiro votou no Bolsonaro para evitar a exposição ao kit gay. Então eu acho que eles vão evitar a exposição dos filhos ao coronavírus, vão sempre indicar que os outros voltem, mas não vão voltar. É o caso do comércio, por exemplo, que as pessoas estavam sempre falando, olha, volte o comércio, volte o comércio. Aqui em Ponte Nova nós tivemos a pressão de um músico, né, todos os músicos de Ponte Nova falando, olha, a gente tem que refletir sobre isso. Nós tivemos um músico estúpido na reunião falando que não, bicho, tem que voltar, que não sei o que, que não sei o que. Aí falaram com ele, olha, você tem noção que ainda que o comércio volte, você não vai receber porque poucas pessoas vão estar no comércio para pagar o couvert? Aí ele se tocou. Ainda que pressionem pela volta às aulas, poucas crianças voltarão porque os pais têm amor aos filhos, né? Inclusive, para não expor os filhos ao kit gay, o nosso Brasil expôs os filhos à fome. Mas isso é um detalhe. Qual que era o outro assunto que era, inclusive, o mais importante, Léo? Que era o desemprego. Não, está conectado, assim. Desemprego. Como diz aqui, Vânia, a classe média voltará à pobreza e a pobreza voltará à miséria. Essa é a previsão. Fala, Léo. Desemprego. Olha, é estimativa completamente utópica. Nós podemos considerar o desemprego no Brasil hoje acima de 30 milhões. A resposta disso é muito simples. No início da pandemia, eles fizeram estratégias administrativas do tipo, se você tem uma pequena ou microempresa, e se você não mandar o seu funcionário embora, a gente vai pagar o salário do seu funcionário, mas você não vai poder mandar seu funcionário embora durante tantos meses. Ou seja, existem pessoas que estão conectadas às empresas apenas por um fio legal, ou seja, as empresas já estão desativadas, mas as pessoas ainda não foram demitidas porque elas decidiram aproveitar desse auxílio emergencial para desempregados. E existem empresas que não podem fechar pelo mesmo motivo. Existem pessoas hoje que não são contabilizadas como desempregados porque possuem, por exemplo, um registro como microempreendedor individual, um Uber, por exemplo. Existem várias pessoas no Brasil que não estão trabalhando, mas estão com o microempreendedor individual ativo, estão com a microempresa ativa, estão presos a uma empresa que já fechou. Estão presos por quê? Porque existe aí um pacto de não mandar embora, de dar uma certa estabilidade para que o governo pagasse 2 salários desse empregado no passado. Então existem várias pessoas no Brasil que estão desempregadas, mas não estão nessa estatística. A explosão de desemprego estatístico acontece quando acabar esse período aí em que as pessoas não podem ser demitidas por causa desse pacto aí de
né, dessa redistribuição de renda que teve durante o início da pandemia. Mas a grande realidade é o microempreendedor e o microempreendedor individual que estão desempregados porque não possuem clientes, não estão produzindo, mas não são contabilizados. Então a gente pode pensar que é no mínimo 30 milhões de brasileiros, mas a gente pode levar isso para 35 milhões de brasileiros que gostariam de estar trabalhando, mas não estão trabalhando por causa das condições econômicas, não por causa da pandemia, por causa das condições econômicas, porque no início da pandemia a gente já tinha o histórico de maior subutilização da mão de obra. Subutilização é você pegar um engenheiro e colocar esse engenheiro para dirigir um Uber, ou seja, o cara está fora da área dele. A maior subutilização da mão de obra da nossa história, ela estava exatamente junto com Paulo Guedes em dezembro, quando Paulo Guedes tentou aquecer a economia e deu errado. Ou seja, a economia já ia afundando, o desemprego ia aumentando, eles mudaram os métodos de análise de desemprego, então não foi a pandemia que desgraçou o desemprego no Brasil. O que fez o desemprego crescer no Brasil é a falta de expectativa de estabilidade financeira, a falta de expectativa de futuro no Brasil, que obviamente o governo Bolsonaro trouxe. É uma forma muito simples de ilustrar isso. O cara da Havan prometeu investir 300 milhões no Brasil. Assim como tivemos promessa de tantas lojas do McDonald's, Bolsonaro foi eleito. Alguma dessas coisas aconteceu? Não. Ou seja, todo mundo prometeu muita coisa, ninguém fez. Porque na hora que o Bolsonaro foi eleito, ninguém acreditou que a economia brasileira cresceria. A única coisa que está sendo desenvolvida nesse momento no Brasil é a agricultura, grilagem de terra e queimadas para a produção de monocultura. Fora isso, nada no Brasil está crescendo, principalmente dentro das cidades. As cidades estão sendo, obviamente, hoje tomadas por barracas, porque as pessoas estão saindo das casas alugadas e indo morar nas ruas. Né? Essa é a situação, infelizmente, a situação econômica do Brasil. Léo, vou ler o comentário do Carlos Oliveira, que tem uma pergunta para você aqui. A gente já está com o tempo estourado, mas ele fala: a decepção é que a esquerda foca só no executivo, mas o golpe mostrou que o legislativo é o maior poder, inclusive para repercutir no judiciário. O que você acha da falta de estratégia parlamentar? Ou seja, não basta votar em prefeito, vota nos vereadores também. Se bobear, vota na legenda, vota no partido que você acha que merece o seu voto. E a Marilda Jardim te elogiando, dizendo que a ideia quanto ao Pantanal é excelente. Terra de queimada não pode ter lavoura depois. Né? O Bolsonaro, inclusive, está dizendo que tem que acabar com as terras indígenas porque ele não pode mais sufocar o agronegócio, como se o agronegócio brasileiro estivesse sufocado. Né? Mas, enfim, Léo, essa questão da estratégia parlamentar como visão estratégica, né, na verdade, para as eleições municipais que estão chegando agora. A grande dificuldade eu nem diria da esquerda, tá, gente? Hoje nós podemos dividir o Brasil em dois blocos, que são os conscientes de política e os não conscientes da política, e isso é muito importante, porque todo brasileiro, né, se a gente pegar 90% dos brasileiros, eles têm a mesma ideologia. Eles falam que são de direita, mas eles defendem a educação pública, defendem a universidade pública, defendem tudo que a gente defende na esquerda. Só que eles falam que são de direita, porque são contra o kit gay. E acham que o PT se corrompeu e por isso tem que ser de direita. Ou seja, ideologicamente falando, 90% do nosso povo quer a mesma coisa, que é um Brasil soberano, só não sabe como. Isso é muito importante para falar quando a gente fala sobre estratégia, porque ideologicamente falando, 90% do povo brasileiro seria nosso, seria do campo progressista, se a gente soubesse comunicar com eles. Se a gente soubesse mostrar que o Bolsonaro está entregando o Brasil, que o bolsonarismo no legislativo está entregando o Brasil e que o poder judiciário elitista e bolsonarista entreguista está entregando o Brasil, 90% da população seria progressista. Então, o grande problema nosso é na comunicação. E o grande problema, óbvio, né, que a gente tem percebido é que o legislativo sempre é formado a partir de financiamentos particulares. Eu não falo 100%. Quando eu falo, por exemplo, que o legislativo federal ele é pior que o executivo, eu não estou falando dos nossos deputados, dos nossos senadores que estão lá. Estou falando, obviamente, do necessário para poder aprovar os projetos, a maioria. A maioria, infelizmente, ela é uma maioria que ou é uma maioria que já veio liberal, já veio financiada pelo liberalismo e votada pelos pseudo
pseudo-liberais brasileiros, pobres de direita, ou é uma maioria consolidada através de processo de tabatização, pessoas que chegaram à conclusão que não vale a pena defender ideais de esquerda para um povo que não tem consciência política. Então, o que é necessário hoje no Brasil? É necessário desenvolver essa consciência política e, antes de mais nada, mostrar para o povo o que está acontecendo. Porque eu volto a dizer, 90% da população brasileira gostaria de uma boa escola pública, uma boa universidade pública, uma boa saúde pública, só que esses 90% se dividem em pessoas que acham que isso vai vir através da direita e pessoas que acham que isso são, obviamente, matérias de esquerda. Né? O que nós não estamos conseguindo mostrar para essa parte que defende o Bolsonaro é que a proposta do Bolsonaro, ela não é compatível com isso. Não é possível você ser liberal e, ao mesmo tempo, oferecer saúde pública, oferecer educação pública, oferecer, digamos que, um estado de bem-estar social. Então, a comunicação nossa está totalmente errada. E é por isso que a gente sempre deixa o legislativo nas mãos do financiamento de campanha, porque ali, no legislativo, o que manda é o dinheiro nas mãos dos deputados para conseguirem comprarem votos. Léo, eu quero agradecer muito aqui a Cantônia, que fala uma coisa que para mim é quase inacreditável, né? Ela fala, sou professora, mas tem muitos professores bolsonaristas, até nas universidades, onde estão vindo os reitores não eleitos, né? Essa é a grande, assim, é aquilo que a gente acha que é impossível, né? A gente falou assim, não, o gay bolsonarista, o negro bolsonarista, a mulher bolsonarista, né? Enfim, e agora o professor bolsonarista realmente chega a ser surpreendente. Peço para você fazer um comentário final, então, em relação ao comentário dela, porque a gente já está com uma entrevista rolando do professor Paulo Sérgio Pinheiro e estaremos aqui toda semana. Fala, Léo. O mais importante quando a gente pensa nas classes que, obviamente, não seriam bolsonaristas, mas a gente tem uma impressão que são, é a gente entender que a estratégia é exatamente usar pequenas amostras para tentar representar o todo. Um exemplo disso é algumas pessoas com camisa dos Correios queimando uma bandeira do PT. Não que o PT signifique todo o campo progressista, mas, obviamente, aquelas pessoas não representam todos os Correios. Então, uma coisa que é muito importante a gente pensar hoje é o seguinte, você se impacta quando você vê uma pessoa, por exemplo, se você vê de uma hora para outra, um porco defendendo o extermínio dos porcos para o consumo humano, você vai se impactar com isso. Mas os porcos vegetarianos, né, defendendo o veganismo, não vai ser nada que vai te espantar, porque é o óbvio. Então, o que te espanta é exatamente o que sai da lógica. O professor bolsonarista, ele te deixa espantado. Você fala, como assim? É uma pessoa que tem uma educação superior, uma pessoa que sabe a realidade do que está acontecendo, ser bolsonarista. É tão impactante que fica gravado na memória, como o caso do fato lá daquelas pessoas com a camisa dos Correios queimando a bandeira do PT. Não representa o todo, como não representa a maioria, principalmente porque nós temos uma casta de professores universitários que ganham muita grana e esses se dividem, obviamente, entre bolsonaristas e não bolsonaristas, e nós temos uma parcela de professores de escolas privadas que podem ser bolsonaristas para puxar saco do patrão. Mas eu não acredito que isso passe de 10%. Mas é tão impactante, mas tão impactante que você fala, agora o mundo acabou. Na hora que você percebe uma pessoa que obviamente não poderia ser bolsonarista. É por isso que choca tanto a ideia do pobre de direita. O mais impactante é imaginar que uma pessoa está defendendo que ela precisa receber um salário mínimo e que o dono da van deve receber milhões porque ele foi agraciado pela meritocracia. Aí isso te choca muito, mas você não sabe qual o pano de fundo que está por trás disso. Existe um pano de fundo por trás. Por trás do professor bolsonarista existe ou o cara que está puxando o saco da instituição privada, ou então um professor que pertence a uma elite universitária que já está na política, já faz parte de um partido político, já está nesse grupo. Então, não se desanime achando que isso é maioria. Isso não é maioria, de forma alguma. Obrigado, estava só abrindo o microfone aqui. Agradeço a você mais uma vez. Cris de Lucas dizendo, ganhei a semana ouvindo essa live, muitas pessoas aqui te elogiando. É isso, Léo. Obrigado, até a próxima. Muito bom fazer o programa Léo ao Quadrado. Então vamos fazer o que disse a Valéria da Alegrave. Curtir, compartilhar, comentar, aumentar o alcance. Falta pouquinho para a gente chegar a 595 mil inscritos. Aí a gente dá mais um sprint para chegar aos 600 mil.
Tá difícil, o algoritmo não tá ajudando, mas vamos lá. Esse tal de algoritmo não é legal, né, Léo? Léo, depois eu vou conversar com você sobre técnicas da gente driblar o algoritmo, mas por enquanto, né, eu vou pedir para você curtir, compartilhar, leve essa live para os seus amigos. Essa live vai repetir hoje às 10h30 da noite no canal Leonardo Stoppa, e daqui a pouquinho às 7 da noite a gente está lá na Cotter TV, né, provavelmente falando com alguns dos escritores progressistas da Cotter. Então, muito obrigado. E aqui de novo no Sextou, Léo ao Quadrado, Léo, sexta que vem. Sexta que vem ou antes, dependendo dos acontecimentos. Sempre pode ter alguma emergência, a gente pode aparecer aqui. De repente, a próxima vez, o avião do Bolsonaro não vai desistir de pousar, ele vai enfrentar a fumaça, cai e explode, a gente tem que fazer um extraordinário. Léo, é brincadeira, pessoal. Tem muita gente... Grande abraço para você. Queijão, viu? Um queijinho mineiro. Tchau. Valeu, Léo. Até mais. Tchau, pessoal.